Capítulo de número 17. Livro do Gênesis, capítulo 17. Pastor Samuel do Amor, eu vou vir nesse café para poder saber por que tu é Samuel do Amor. Eu não sei qual é a explicação lógica, né? Mas fica claro o testemunho aparente, né? Ele é de fato, ele, Vanessa do Amor, eles são do amor, fazem com amor, ministram com amor, servem com amor, se dedicam com amor e carregam o tipo de amor que eu acredito. Que amor é esse? O amor que não se constitui em palavras, como disse João, né? O amor que tem atitude. Eu não acredito em amor que não se compromete. Eu não acredito em amor que não se responsabiliza. E a gente sempre que olha para vocês, a gente, graças a Deus, não se conhece de agora, mas já teve a oportunidade de contemplar o testemunho um do outro, já há tempos passados, sempre envolvidos na obra de Deus. Sempre, 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 sempre. Então esse é um amor que eu acredito, um amor que se compromete, né? Deus abençoe vocês e o trabalho que vocês estão fazendo aqui em Sorocaba, viu? Porque obra de Deus, irmão, não é culto de noite lotado não, é trabalho quando ninguém está vendo. Né? Então esses obreiros, esses voluntários e essa casa subsiste por causa disso. Você está num lugar que tem saúde espiritual, porque tem gente que não trabalha para ser visto, mas trabalha para servir ao Senhor, né? Isso é um privilégio. Se você entende isso, diga glória a Deus. Fica de boca fechada não, que eu não sei se você sabe, mas a Assembleia de Deus é pentecostal. Ah não, Camila, mas é que eu não sou muito de... veio no dia errado. Hoje tu vai aprender tudo, até a gritar, isso aí. Culto pentecostal é mais ou menos assim. Se tu vê um irmão dando glória a Deus, tu já se sente praticamente na obrigação de responder dizendo aleluia. Crente é assim, aí se ele dá aleluia, tem pentecostal hoje aqui, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí, não estou te falando, é assim. Então Deus abençoe meus amigos, Deus abençoe Pedro, Rebeca, essa família abençoada. Hoje eu estou acompanhada da minha mãe, diga glória a Deus, mãe. Até parece, quando Deus toma, não é glória a Deus chique assim não. Ninguém diz, mas tá aí, toda madame hoje porque está em Sorocaba. Deus abençoe também o prefeito dessa cidade. Rapaz, você é crente mesmo, né? Não, ele é crente, irmão. Dá para perceber. Deus abençoe sua esposa Cirlange, aleluia. Toda vez que eu venho, ela vem, tu é fechamento. Tamo junto. Deus abençoe vocês, obrigada por tanta. Eu fiquei, sabe assim, de verdade, eu me senti igual aqueles artistas. E o Oscar vai para, meu Deus. Não é, menina? Ih, tô me achando. Jesus me guarda da soberba, da vaidade, me cobre com o teu sangue. Eu amei, que honra, de verdade não mereço, mas Jesus faz essas coisas. Muito obrigado por tanto carinho, viu? Deus abençoe. Gênesis 17. Glória a Deus. Eita, pegaram já. Versículos 15 em diante. Essa palavra, ela tem queimado no meu coração já há algum tempo. E quando Deus ministra algo em meu coração para aquele tempo, é a palavra que eu ministro naquele tempo. Meu compromisso não é com a expectativa dos que ouvem, mas a expectativa da voz que quer falar conosco, né? Então, em obediência, Gênesis 17, a partir do versículo 15 em diante. Pode até abaixar agora, viu? Aqui, ó, servo de Deus. Coisa linda, né? Isso é humildade, é medo de atrapalhar o culto. A gente entra assim e sai assim. Pode até abaixar um pouquinho agora, que agora tu botou aqui na minha orelha e eu tô ouvindo de boa. Tá de boa, viu? Glória a Deus, pode baixar, que nem eu me aguento. A partir do versículo 15 em diante, gente. Quantos acharam aí o texto? Digam amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu espero. Eu só quero lembrar que é Gênesis, é o primeiro. Tu vai passar o índice. Vocês param de rir. Tu vai passar. Aí passou o índice e chegou Gênesis. De vez em quando eu vou ter que beber uma água,
Aí você não fica me secando não. Eu passei por um tempo atrás um processo de desidratação severa e ainda estou em recuperação. Olha lá, terra. A outra, do nada, cara. Deixa para depois. Trouxe pandeiro? Não trouxe, né? Vamos ao texto, irmãos. Versículo 15 em diante, diz assim: Disse também Deus a Abraão: Quanto a Sarai, tua mulher, não mais a chamarás de Sarai, mas Sara será o seu nome. Verso 16: E eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Sairão de quem, gente? De quem, gente? Que é esposa de quem, gente? De Abraão. Versículo 17: Então caiu Abraão sobre o seu rosto. Ou seja, ele se prostrou ao ouvir a voz do Senhor. E o que ele falava, ele se curvou, foi ao chão, botou o rosto ali em terra. E riu-se. Abraão fez o que, gente? E riu-se. E disse no seu coração. Disse no seu coração. Ele falou com a boca, gente? Ele verbalizou o que ele pensou? Não, ele pensou apenas no seu. E ele também riu no seu. Mas do lado de fora, sonso que só. Do lado de fora, perdão, Senhor. Do lado de fora o que ele disse foi isso aqui, perdão, ainda do lado de dentro. O que ele está pensando do lado de dentro? A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Então quantos anos ele tinha? 100. Isso. Então ele está aqui do lado de dentro rindo, ele está assim, A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Aí ele continua pensando aqui dentro, Conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus. Agora ele não está pensando, agora ele está como, gente? Falando, dizendo, verbalizando. E disse Abraão a Deus: Oxalá viva Ismael diante de ti. Isso é o que ele está falando, mas você sabe o que ele está pensando. Isso é o que ele está? Mas a gente sabe o que ele está? Se a gente sabe, mas alguém sabe. Davi disse assim, se eu colocar minha cama no mais profundo abismo, ali tu me vês, porque para ti a luz e as trevas são a mesma coisa. O que ele está dizendo? Não há nada que fuja do teu olhar. Aí ele diz assim: e se eu subir a alva tão alto aonde o sol rompe, no ponto do meio-dia, onde ele estabelece o seu ponto mais alto, ali tu estás. Para onde eu fugirei da tua presença? Para onde eu fugirei do teu olhar? Senhor, tu me sondas. Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus te conhece como teu pai te conhece? Deus te conhece como tua mãe te conhece? Deus te conhece como teu melhor amigo te conhece? Deus te conhece como você se conhece? Não, olha o que ele diz para Israel: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. O que Deus está dizendo? Não penso de você o que as pessoas pensam de você. Não penso de você o que você pensa de si mesmo, porque eu tenho um pensamento próprio a seu respeito. Olha aqui para mim. Você sabe sobre você coisas hoje que daqui a 5 anos vão mudar, e disso você nem sabe. Mas quando Deus te chama, não te chama baseado em como Ele te vê agora, mas em como Ele te vê sempre. Porque Deus não tem uma opinião a seu respeito, Deus sabe. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Deus sabe quem você é. Complete para mim, por favor. Deus sabe. Deus. Então preste atenção. Deus não acha. Deus sabe. Deus não tem uma opinião de acordo com a circunstância do momento que eu vivo hoje. Deus sabe. Deus não me conhece como as pessoas me conhecem.
Deus me conhece mais do que a minha própria capacidade, ainda que eu esteja no auge da minha maturidade. Ainda nesse auge, Deus me conhece melhor que eu mesma. Me sondas. Davi continua, ou no Salmo, e ele ainda diz assim: antes que a palavra venha em minha boca, tu sabes. Oh, aleluia. Vou falar como Deus está mandando. Você acha que você está escondendo o quê, meu irmão? Antes que a palavra venha em minha boca, tu sabes o que eu vou dizer. Se sabes o que eu vou dizer, porque me sondas por dentro, também sabes o que eu penso mesmo quando eu não falo. Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Então olha o susto que Abraão vai tomar. A gente sabe de tudo isso, mas de vez em quando tem que refrescar a memória. Deus está falando de Sara. Você leu comigo? Reproduza aí novamente. Deus está falando de quem? Ele falou que quem ia gerar? Naquele ano ele vai afirmar isso, que naquele ano Sara vai dar à luz a Isaac. Essa promessa é nova ou é antiga, gente? Quem conhece um pouquinho do texto ou da vida de Abraão, responda aí com inteligência. Essa promessa é nova ou é antiga? Muito antiga. A primeira vez que Deus falou isso com Abraão foram há 25 anos atrás desse dia que a gente está lendo aqui agora. Então diga para mim, quantos anos tem essa promessa? Quantos anos tem essa promessa? 25 anos. Esta não é a primeira vez que Deus está falando com Abraão sobre ele ter um filho, sobre o nome desse filho ser Isaac, sobre este filho nascer do ventre de Sara, sua esposa. Nenhuma das circunstâncias anteriores foram mudadas, preste atenção. Nem da promessa que Deus fez, nem da esterilidade de Sara. Durante 25 anos, tudo permaneceu exatamente da mesma maneira. A esterilidade dela se manteve, a impossibilidade dela para gerar se manteve. O passar do tempo agravou a impossibilidade pela velhice de Abraão. Então, se antes Sara e só Sara era estéril, agora Abraão também define que ele acredita ser estéril pela passagem do tempo. Haja vista que ele já vai fazer naquele ano 100 anos de idade. Então a circunstância não só é semelhante a como ela era no dia em que ele recebeu a promessa a primeira vez, como ela piorou em razão do tempo que passou. Quem entendeu, diga amém. Mas a palavra se mantém da mesma maneira, como se o tempo não tivesse passado. Aquilo que Deus falou há 25 anos atrás, quando apareceu em Gênesis 12 pela primeira vez a Abraão, é aquilo que se mantém agora, 25 anos mais tarde, depois do capítulo 12 até o capítulo 17. A gente está falando de 25 anos, de um longo período de espera. Então, se a impossibilidade não mudou, se a circunstância não só não mudou, como piorou em razão do tempo, isto é uma coisa. E o que é outra coisa? A outra coisa é que a palavra também não mudou por causa da circunstância. A circunstância piorou e a palavra continua. O tempo passou e a palavra continua. Antes só Sara era estéril. Agora na concepção de Abraão, Sara é estéril e ele também é estéril, porque o tempo agravou o problema. O tempo aumentou a impossibilidade. O tempo estreitou o circuito da circunstância. O tempo abateu a alma. O tempo deu uma amargurada no espírito. O tempo tirou o vigor dos primeiros dias de quando você ouve a promessa. Agora veja, eu não estou falando de alguém que a gente conhece dentro do nosso tempo. Eu não estou falando de um vizinho, rapaz. Eu estou falando daquele a quem o autor da carta aos Hebreus chama de pai da fé. Tem alguém comigo aqui? Então responda, quem é tido como pai da fé? Porque ninguém teve uma régua mais alta de expectativa do que Abraão. Quando o Senhor chegou a Abraão em Gênesis 12 e disse para ele: sai da tua terra, da casa de teu pai, da tua parentela, vai para uma terra. Não falou qual era a terra. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu vou tornar você fecundo. Eu vou multiplicar a tua descendência. Assim como alguém não pode contar as estrelas do céu, nem os grãos de areia da terra, assim não poderão contar
contar a tua descendência. Eu vou fazer uma aliança contigo e vou fazer uma aliança com os teus filhos em ti, com os filhos dos teus filhos, com os filhos dos filhos deles nos teus filhos. Aí ele vai resumir e ele diz: e em ti serão benditos não só os hebreus, mas os egípcios, os paulistas, os cariocas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque aquilo que eu estou te entregando, Abraão, é tão grande, tão grande, tão grande. Tu tá alinhadinho comigo, é desse jeito mesmo, vamos embora, eu tô amando. Tu tá tão grande, o que eu te entreguei é tão grande, é tão grande, que vai se cumprir em você, vai começar em você, vai passar por você. Só tem uma coisa que não vai acontecer com você. O que? Não vai terminar em você, porque o que eu faço em você hoje não acaba nunca mais. O que eu faço em você hoje vai alcançar gerações futuras, gerações que você não vai ter acesso, mas por causa do acesso que você deixou eu ter em você hoje, e por causa do acesso que eu deixei você ter em mim hoje, eu vou continuar acessando teus filhos, teu sangue, teu DNA, tua geração, mesmo depois que nem o pó dos teus ossos estiverem mais aqui. Esta é a minha aliança para contigo, diz o Senhor. Agora eu te pergunto: falaria Deus e não cumpriria? Ele é homem para que minta? Ou é filho do homem para que se arrependa de algo que ele tenha dito? Eu quero que você abra a tua boca agora e diga assim comigo: Deus não é homem. Não, eu falei para você falar com força. Diga: Deus não é homem, Deus não é menino, Deus não sou eu. Diga: Deus é Deus. Ele não remove palavra por causa de circunstâncias, ele não retira promessa por causa de circunstâncias. Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você apenas uma coisa: cuida do teu coração, porque dele procedem as saídas que dão vida. Então o que Deus está dizendo para mim e para você hoje aqui? Não te chamei para cuidar do que eu prometi. Não te chamei para ficar preocupado com o que eu falei. A cada dia que passa de uma promessa que Deus te fez e que ela ainda não se cumpriu, você não pode contar o tempo como presidiário. Como é que presidiário conta tempo? Ele marca um X na quantidade de tempo que ele está lá dentro. Passou um dia para não perder a noção do tempo. Às vezes a gente pega o que Deus falou com a gente e conta o tempo do não cumprimento, ou seja, o tempo da espera, o tempo que ainda não aconteceu aquilo que Deus falou. A gente conta da seguinte maneira: mais um dia que não se cumpriu, mais um dia que não se cumpriu. Mentira ou verdade, gente? Vamos falar a verdade, porque Deus sonda a gente. Vamos jogar limpo nessa noite. Quando na verdade não deveríamos contar assim. Ao invés de dizermos mais um dia que não cumpriu, deveríamos dizer menos um dia para acontecer. Ah, não. Será que você entendeu? Você vai pegar a folhinha daquele calendário que você tem em casa, e ao invés de ficar marcando, dizendo quanto tempo passou e não aconteceu, você vai marcar o tempo dizendo: olha quanto tempo passou, significa que está cada vez mais perto de acontecer. Por que devemos cuidar do nosso coração? Por que devemos cuidar nessa noite, não de fazer cumprir aquilo que Deus falou, mas de cuidarmos de nós, em como nós vamos estar quando Deus decidir cumprir. Por que eu estou dizendo isso? Vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. O que nós precisamos entender? O que Deus fala, Deus cumpre, sim ou não? Sim.
isso é responsabilidade de Deus. Amém ou não amém? Agora, como eu estou quando se cumpre, não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade minha. Não é sobre o que Deus vai fazer, é sobre como eu decidi esperar enquanto Ele não fazia. Deus está dizendo, sobre isso eu não interfiro. Sobre isso é você que tem que desenvolver habilidade e capacidade para guardar e para acreditar naquilo que eu falei. Ninguém me contou, eu já vivi dias onde frequentei cultos de ações de graça, de gente que não tinha força para celebrar o próprio milagre. Por quê? Porque o que Deus tinha para fazer, Deus fez. A palavra que Deus prometeu se cumpriu. Mas quando chegou na hora de se cumprir, encontrou alguém que usou o tempo de espera para murmurar tanto, reclamar tanto, que tal pessoa adoeceu na alma. Tal enfermidade passou para o corpo. Irmãos, isso é bíblico. Tem enfermidade que é na área da saúde. Jesus cura a saúde. Agora há outras enfermidades, como por exemplo a mulher encurvada no templo, aonde Jesus não deu saúde, Ele repreendeu o espírito de enfermidade, mostrando que o que ela sentia não era uma questão genética ou humana, mas era algo espiritual, que começou no espiritual e passou para o físico. E existem pessoas que no momento do cumprimento daquilo que Deus falou, Deus faz a parte dele, mas elas não têm celebração, elas não têm saúde, elas não têm capacidade para desenvolver aquilo que Deus falou, para desfrutar daquilo que Deus deu. Aí você diz assim, mas também deixou passar mó tempão. Antes eu era novo, agora eu já sou velho. Engraçado, porque todos aqueles que tiveram espírito pronto e coração guardado para receber o cumprimento de uma promessa, a nenhum deles na Bíblia o Senhor os encontrou caídos, enfermos e mal acabados. O próprio Davi dizia, fui moço, sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu estou falando de um ancião que tem disposição para dizer como nós temos que estar e como nós devemos aguardar a promessa de Deus, haja vista que Ele produziu e deu frutos até na sua velhice, cumprindo assim o salmo que diz que assim são os que esperam no Senhor. Meu Deus, o que o profeta Isaías vai deixar para a gente na primeira pessoa? Os jovens, que aqui não fala de idade, está falando sobre o comportamento, está falando sobre os apressados, aqueles que querem para ontem, aqueles onde tudo que tem que acontecer tem que ser rápido. Aí o que o profeta vai dizer? Que na verdade não é o profeta, é Deus na boca do profeta. Ele diz, os jovens se cansarão, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor. Então ele determina, me escute, ele determina a capacidade que você tem de receber algo, não pela força do seu braço, não pela juntura dos seus músculos, não pela sua idade. O que ele está determinando é o seguinte, que quem dá força para receber o que ele promete, não é cabelo, não é músculo, não é perna. Ele está dizendo, é espírito, é espírito. Aí olha o que é que o texto vai dizer. Estes, os cansados, ou melhor, os apressados, vão se cansar e não vão aguentar. Os mancebos, ou seja, os imaturos, vão cair no meio do caminho. Mas ele prossegue, mas só quem tem mais de 30 e se sente com 18, diga assim, mas, diga assim, mas, se tiver um de 15 preguiçoso do teu lado, olha para ele com carinho e diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, correrão e não se cansarão. Há um renovo de Deus nessa casa. Ele trouxe gente hoje aqui para dizer, levanta o teu espírito que eu cuido do teu corpo, para você estar pronto para receber o que eu falei. Renovarão as suas forças, subirão. Olha para quem está do teu lado e diz, quem tem? Está fraco, pelo amor de Deus. Que é isso? É por isso que Deus está mandando eu pregar essa palavra. Teu espírito está abatido. Olha para quem está do teu lado, busca a força da fraqueza e diz, quem tem?
Isso. Espírito pronto. Carne é segundo plano. Camila não entende nada, vai entender agora. Olha o que Salomão disse. Ele disse assim, Eclesiastes: o espírito de pé animará todo o corpo. Ele diz assim: mas se o espírito estiver abatido, quem pois o animará? O que o texto está dizendo é isso aqui, ó. Luta para manter teu espírito forte, porque o espírito forte levanta o corpo. Gente, quem está lutando aqui com dieta, academia, está entendendo o que eu estou falando. Não vira a chave do lado de fora se não virar do lado de dentro. Dieta não é não comer do lado de fora, é mudar a mentalidade do lado de dentro. Treino, academia, atividade física, seja lá o que for, todo mundo sabe. Não é a capacidade de tomar uma atitude do lado de fora, é a capacidade que a gente tem de virar uma chave do lado de dentro. E por isso que é tão difícil. É mais fácil expulsar demônio do que organizar a vida. Porque demônio se subordina ao nome de Jesus. Se é demônio, você diz, sai em nome de Jesus, é liberto e vai fazer o que tem que fazer. Mas o problema é que o demônio sai em nome de Jesus, você não. Eu não. Não expulsamos-nos. Precisamos controlar e lutar contra nós mesmos. E nessa hora é que a gente vê que um espírito que não está pronto e uma mente fraca é pior do que um demônio. Porque a gente se sente como? Paralisado. Estou mentindo ou estou falando a verdade? É confrontador, mas é uma realidade. Você pensa assim, eu não venço porque a fúria é grande. Não, você não vence porque a sua cauterização é grande. A capacidade de perfuratriz na própria mente é grande. Por quê? Porque a perfuratriz está na tua mão. E você não consegue. Deixa isso para outro dia, para questões neurológicas, mas é verdade. Então, olha o que ele está dizendo. Que o espírito, quando está pronto, ele dá o comando para o corpo. Por que a Bíblia diz que na tricotomia do ser, nós estamos divididos da seguinte maneira: espírito, alma e corpo. Você que é visitante, que nunca ouviu isso, presta atenção. Nós somos dotados daquilo que chamamos de tricotomia do ser. E o que é isso? Espírito, alma e corpo. Espírito, o governo de Deus sobre mim, minha capacidade de me posicionar e me subordinar à vontade de Deus. Eu quero o governo de Deus, o controle de Deus. O não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Espírito, capacidade de dominar a minha mente, capacidade de dominar sobre as minhas vontades da carne. O que é a alma? O que é a alma? A alma, ela não governa, ela só sofre efeito de causa. A alma transborda, a alma chora, a alma sente, a alma sofre. A alma às vezes se magoa com que o espírito ou a mente diz assim, não, isso aí foi sem querer. E a gente diz, eu sei, mas fica triste do mesmo jeito. O que é isso? Alma. Alma, personalidade, lugar sentimental que já nasceu comigo. Características pessoais de quem eu sou, mesmo quando não quero ser. E por fim o corpo. Então vamos lá. Trocando a mente e botando espírito, alma e corpo. O espírito governa, manda mensagem para a mente. A mente faz a alma sentir-se diferente. E a alma, de acordo com o que ela se sente, ela manda o corpo reagir. Agora veja, aonde começa tudo? Aonde começa tudo? É disso que Salomão está falando. Se você souber botar o espírito de pé, o restante ele faz, a consequência. Agora vamos lá. Qual é a área mais precária da nossa vida? Vida espiritual. Qual é o artigo de leitura mais vendido nos últimos 12 anos no meio cristão no Brasil? Produtos devocionais. Porque não se tem dificuldade para compreender qual é o caminho para buscar dom para milagres, oratória. Não se há dificuldade para se estudar sobre o que é hermenêutica, sobre como se tornar um apologeta. Aonde está hoje a maior dificuldade? Vida devocional. Não é a performance que eu tenho no culto, é a vida que eu deveria ter no quarto. As pessoas que querem desenvolver relacionamento sincero com Deus, não deixam o que elas veem aqui ou fazem aqui tirar delas o desejo real de ter
uma vida com Deus. Então, conhecendo a si mesmas e sabendo que dom não é garantia de entrar no céu, desejam se relacionar com Deus. E é nessa hora que você vê que é mais fácil lidar com demônios do que consigo próprio. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender, e não tem problema o glória a Deus diminuir, porque isso demonstra entendimento. Não se celebra confronto. Quem celebra não está sendo confrontado, mas quem está em silêncio pensando, certamente está se colocando na posição de alguém que quer mudar. Tanto é que nós somos bons de quê? Campanha. A gente é bom de campanha, porque acostumamos-nos a buscar a Deus em momentos de calamidade. Quando nada resolve, sabemos quem resolve. Quando nada pode, sabemos quem pode. Então nessa hora, somos mais crentes do que nunca. Somos ótimos de fazermos jejum avulso. Mas quem aqui consegue colocar o jejum como uma disciplina espiritual semanal? Não bota. Não bota. E por que não bota? Porque disciplinas espirituais não trazem recompensa rápida. É uma questão de relacionamento a longo prazo. E a vida está tão corrida. Eu tenho tanta coisa para fazer. E é por isso que você está cansado. Mas quando tudo desaba e tudo te arrebenta, aí tu volta e recicla o espiritual. Só que Deus está dizendo, esse é o problema, e é por isso que você não rompe. Porque você só quer me buscar na hora do socorro. Então tua vida é igual um eletrocardiograma. A hora você está bem, a hora você está mal. Porque você só busca a Deus como medida de socorro. Agora, o que é uma vida devocional verdadeira? É uma vida de disciplina espiritual. E ela vai requerer, para que ela se torne funcional, tornar-se prioridade na nossa vida. Então vou te fazer uma pergunta, deixa eu ver se você está entendendo. Qual deveria ser a prioridade de todo cristão? Espiritual ou corpo? Espiritual. Então vamos lá. Qual é a prioridade do cristão? Espiritual. Qual é a prioridade do cristão? Espiritual. Qual é a área da vida do cristão que deve ser mais importante? Vida financeira ou vida emocional? Qual é a área mais importante da vida de uma pessoa que crê que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Ou seja, que tudo foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito poderia ser criado. Qual é a área que depende de ser prioridade? Vida emocional ou vida espiritual? Se isso é uma verdade pensada, por que vivemos de maneira que não corrobora com essa verdade que admitimos que é a verdade e esperamos resultados diferentes do que temos? Eu e você deveríamos ter no mínimo pudor de não reclamar da vida que a gente tem. Deixe que reclame quem tem vida de oração. Agora eu te pergunto, tu acha que quem tem vida de oração vive reclamando? Mas você e eu, que não ora como deveria orar, acha que pode reclamar porque não tem dinheiro para gasolina. Acha que pode reclamar porque não mora onde gostaria. Acha que pode reclamar porque ainda não foi curado de doenças emocionais. Acha que pode reclamar porque está enfrentando enfermidades crônicas. Deus está dizendo, é sério isso? Então quer dizer que você admite que não tem vida devocional, que não se relaciona como deveria se relacionar, mas reclama da vida que tem. Só que sendo que você admite que sua vida espiritual deveria ter prioridade. Agora eu te pergunto, você passa dias sem comer? Fica com vergonha não, vamos jogar limpo. Você passa dias sem comer? Mas já passou dias sem orar? Sim, eu também. Sim, já passei dias sem orar. Sim. Você passa dias sem beber água? Mas já passou. Eu vou mais fundo agora, hein? Já passou semanas sem ler a Bíblia? Bora no coro, que aí não fica chato pra ninguém, porque não tem aqui bonitão perfeitão, não tem.
Não tem, que se tiver eu vou pedir Deus para te levar essa noite ainda para não te contaminar com nada. Já ficou meses sem ler a Bíblia? Sim. Já leu a Bíblia só quando abria ela na igreja? Vou falar a verdade. Então por que você está reclamando? Está reclamando de quê? Você tem que ser coerente. Ou vida espiritual é prioridade, você não pode reclamar da sua vida. Ou para começar a mudar a sua vida, você tem que voltar a colocar a sua vida espiritual em primeiro. Abra comigo a sua Bíblia, igreja. No livro do Gênesis. Deus trouxe essa palavra ao meu coração como palavra dele para a nossa vida nessa noite. Livro do Gênesis. Deus abençoe os missionários, Rafa, Adai, que é uma bênção. Eles são crentes, irmãos, são crentes. Isso alegra tanto a gente. Glória a Deus. Livro do Gênesis. Oh, glória! Já vi que tem pentecostal na casa. Glória a Deus. Gênesis capítulo 11. Quem encontrou, diga amém. Não tem como, eu falei agora, para. Gênesis capítulo de número 11. Glória a Deus. Aqui a gente tem assim um som, assim um fundo, tipo daqueles órgãos americanos, aquele negócio mais pesado, mais black music. Aquele negócio bem. Isso, caramba, teu cara, hein? Eita glória. Aleluia. Aí tu fica ligado comigo também, tá, terra? Mas também não é toda hora, senão cansa o povo. Viu que eu fiquei doida, entra na loucura. A Bíblia diz que o mundo chama de loucura, mas para nós é poder de Deus. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Gênesis capítulo 11. Eu estava em intercessão, pedindo ao Senhor uma direção para essa noite. E o Senhor falou comigo que falaria com essa igreja e que falaria com essa geografia. Então eu quero que você saiba que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. O Senhor te trouxe. É noite de resposta. Completa aí para mim, por favor. É noite de... Vamos lá, sem preguiça. É noite de... Resposta. Eu amo estar numa igreja assim, aonde você vê que aqueles que estão presentes não vieram assistir, vieram participar. Aleluia. Versículos de número 27 em diante. Gênesis 11, versículo 27 em diante. Me deu uma vontade de pregar João 20 quando tu estava cantando. Que inspiração. Mas no meu caso era carne pura. Porque não é o que a gente quer, não é o que Deus quer. Mas porque é tão bom, rapaz. É do Alex Lúcio essa ministração, não é? Que vontade de pregar. Me chama outro dia para eu pregar João 20. Vamos ao texto, irmãos. Qual foi o versículo que eu falei? Perfeito. Viveu Terá 70 anos. Viveu Terá 70 anos. Quem está acompanhando aí? Viveu Terá 70 anos. E gerou Abrão. Gerou a Naor e a Arã. E são estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Está prestando atenção? Então quem gerou Abrão, Naor e Arã? Não está prestando atenção. Vou repetir o 27. O 28. Não, o 27. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. Então vamos lá. Quem gerou? Quem é o pai de Abrão, Naor e Arã? Isso aí. Então se Terá é o pai de Abrão, Naor e Arã, Abrão, Naor e Arã são o quê? Agora você está prestando atenção. Agora olha que triste no versículo 28. Morreu Arã. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus.
Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã. Então, deixa eu ver se você ainda está prestando atenção, porque eu sei que a maioria tem preguiça de genealogia. Presta atenção. Ló é filho de quem? Olha aí para a Bíblia. Ló é filho de quem? E Arã era irmão de quem? Abraão e eles todos eram filhos de quem? Qual foi o filho que morreu? A ordem genealógica, ela é em ordem de idade. Primogênito, segundo, terceiro e etc. Então vamos lá. Se Terá gerou Abrão, Naor e Arã, Arã era que filho? O caçula, o mais novo. Qual foi o filho que morreu? Que era quem? Isso. E ele deixou um filho, ele foi o único que naquele momento deixou um filho. Qual era o nome do filho dele? Que era sobrinho de Abraão. Agora você entende porque quando Deus mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e para uma terra que ele iria mostrar a Abraão, você entende o porquê levar Ló? Porque a dificuldade de se desvencilhar de um sobrinho que foi criado pelo pai dele, ou seja, Ló foi criado pelo seu avô Abraão, pelo seu avô Terá, pai de Abraão. Ele era o filho do irmão caçula que morreu. Preste atenção. Então, quando o filho morre e deixa o neto, normalmente quem se torna figura paterna é quem? O avô. Então, quem cuidava de Ló? O avô. Qual era o nome dele? Isso, fica esperto. Terá. Só que Terá vem a falecer, então esse menino vai entrar no luto pela segunda vez. Agora você entende por que Abraão tem dificuldade de se desvencilhar? Porque quando Terá, o avô de Ló, morre, que o criara como se fora seu pai, quem assume o seu lugar? Que era o irmão mais velho. Então, Abraão ainda não tinha filhos. Então diga para mim, você acha mesmo que Terá criou Ló como neto ou como filho? E depois de sua morte você acha que Abraão, um homem sem filho, criou Ló como? Comece a entender a dificuldade do contexto da vida das pessoas. É fácil a gente chegar aqui e dizer: Deus mandou Abraão sair do meio da terra da parentela, mas ele não tinha que ter levado Ló. Mas tu conhece a história de Ló e Abraão? Então é muito fácil a gente determinar como as pessoas têm que agir. Mas como dizia minha avó, a colher que mexe a panela é que sabe a quentura que tem dentro dela. E aí você vai compreendendo algumas coisas. Agora, eu quero que você preste atenção nisso daqui, versículo de número 30. Sara era estéril, não tinha filhos. Versículo 31. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles da terra de Ur dos caldeus. Preste atenção no versículo 31, igreja. E saiu Abraão da terra de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Então qual é a terra que o pai de Abraão quer chegar? Canaã. Ele era um homem de visão. Ainda não era crente, mas era um visionário. Mas quando chegaram a Arã, está escrito aí na sua Bíblia também, quando chegaram tem uma coincidência aqui no texto, que é coincidência demais para ser coincidência. O texto está dizendo que eles chegaram numa geografia, num território físico. Qual é o nome desse lugar? Por que a gente está falando que é coincidência? O nome de qual filho? De qual filho? Que o quê? É coincidência demais para ser coincidência, você não acha não? Aí olha o que o texto vai dizer. Que ele saiu da terra de Ur dos caldeus para chegar onde, gente? Quem lembra?
Canaã. Vamos lá? Aonde a família de Abraão queria chegar? Aonde o pai de Abraão queria chegar? E eles estão indo para lá. Só que no caminho para ir para Canaã, de repente eles vão parar num lugar cujo nome era, pelo amor de Deus. Tem alguém aqui comigo entendendo que é coincidência demais para ser coincidência? Agora, o destino era Canaã, mas Terá, pai de Abraão, vai morrer em Harã. Por quê? Porque o texto diz que quando eles passaram por Harã, ali Terá armou tendas, e ali ele habitou. Ou seja, ele não conseguiu passar. Harã era lugar de passagem para poder chegar em... Só que quando ele passa em Harã, você está aqui, você está comigo, você está comigo. Quando ele passa em Harã, ele arma a tenda. E em Harã você não arma a tenda, porque Harã configura a lembrança de tudo que você deixou para trás. E se você não resolver isso no caminho do seu destino, você vai morrer na lembrança do que você queria ter e não teve, na lembrança do que queria ser e não foi. E essa é a armadilha do diabo para os nossos dias. Jogar lá na frente motivos, causas, circunstâncias que arremetem à paralisia da minha mente lá atrás. Então eu tenho a sensação de que estou indo para frente, mas na verdade estou indo para o lugar da minha paralisia. Infelizmente o texto diz que ali ele vai armar tendas e ele vai habitar. Eu quero que você se condoa comigo agora para essa palavra entrar na tua alma e tu nunca mais esquecer disso no teu ano de 2025. Porque tem meses ainda aí para frente que você vai encontrar Harã. Só que Deus está dizendo, não vai acontecer com você o que aconteceu com Terá. O que vai acontecer conosco é o que aconteceu com Abraão. Eu vou chegar. Tem alguém aí para crer comigo essa palavra? Então você vai dizer comigo agora. Em Harã, tá fraco, eu estou te dando uma chance de verbalizar. Quando você verbaliza a palavra, você traz para o mundo físico o decreto espiritual. Vou te dar só mais uma chance. Diga, em Harã, eu não moro. Em Harã, eu só passo. Eu só passo. Diga, meu lugar é Canaã. Bata na mão de alguém e diga, você vai chegar. Você vai chegar. Vai chegar onde seus pais não chegaram. Vai chegar aonde seus líderes não chegaram. Você vai chegar. Senta dando glória a Deus. Senta dando glória a Deus. Oh meu Deus. Aí o verso 32 continua. E é tão triste porque diz assim, olha, e foram os dias de Terá, 205 anos. Eu vou perguntar de novo, quem era Terá? Oi? Isso. Foram os dias de Terá, 205 anos. E morreu Terá em Harã. Mas você leu comigo, qual era o destino? Canaã, terra que mana leite e mel. Terra de cumprimento de promessa. Canaã não é terra de promessa. Canaã é terra onde Deus cumpre o que já te prometeu. O inimigo, bem como a vida e o sistema que opera no mundo, ele nunca vai lutar para você não ter a sensação. Não. Ele não tem problema com você sentir que você pode chegar. Ele não tem problema com a capacidade que você tem de se imaginar em um lugar onde Deus disse que ia te colocar. Ele não tem problema com isso. O que ele vai fazer é de tudo para que você não consiga executar, e assim a frustração se torne sua amiga.
E assim a frustração seja sempre sua vizinha, ao ponto que uma hora você vai parar, não porque o diabo mandou, não porque a vida mandou, mas porque você cansou de viver só no imaginário. Irmãos, o que torna a gente tão concentrado e tão comprometido no nosso relacionamento com Deus, a fim de vê-lo cumprir promessas. Minha filha, não pode ser com gás não, é com gás? Tu acredita que eu fico arrotando igual doida? Garota, me dá um outra lá que isso aqui vira meme rapidinho. Sua linda. Então veja, que chega uma hora que você mesmo abre mão desse lugar, abre mão dessa realização plena. E por que eu ainda estou falando sobre realização, sobre sonhos, sobre a capacidade de imaginar? Porque eu estou usando como referência Terá. E Terá não era crente, Terá não tinha de Deus uma palavra, você está me entendendo? Terá não tinha de Deus um envio. Só que ele era um visionário, ele era um homem inteligente, emocionalmente inteligente. Mas existem barreiras na nossa vida que só podem ser vencidas estando de posse de uma palavra de Deus. E por que eu digo isso? Por que eu digo que ele é inteligente? E por que eu digo que ainda assim ele não conseguiu chegar num bom destino que ele havia traçado para sua família? Porque ele se deparou diante dele com aquilo que refletia o lugar de onde ele precisava se retirar. A saída de Terá com a sua família da terra de Ur dos Caldeus, ela foi muito inteligente. Você sabe que nesse mundo, sucesso está atrelado diretamente à inteligência emocional. A capacidade de conhecer seus próprios limites. Diante de uma doutrina rasa e triunfalista, muita gente quer desenvolver em nosso meio a ideia de que você sempre tem que vencer. E que você sempre tem que vencer, ao ponto que adulteram até o versículo da palavra de Deus. Quantas vezes a gente já não ouviu alguém dizendo: Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Completem. E isso, vós vencereis. Mas aonde que está isso na Bíblia, gente? Você acredita? Não está, Jesus nunca disse isso. O que ele disse foi: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Acabou. Ele não está dizendo vós vencereis. Tanto é que lá na frente o apóstolo Paulo vai concordar com ele e vai dizer o quê? Se você quiser se gloriar em alguma coisa, ou seja, se você quiser se sentir conquistador, vencedor, merecedor, ele diz: quer se gloriar em alguma coisa, glorie-se pois em Deus. Aonde está a nossa vitória? Na vitória de Cristo. Aonde está a nossa alegria? Na alegria de Cristo. Aonde está o nosso triunfo? No triunfo de Cristo. Então, quando aparentemente eu perco algo ou alguém, eu não sou uma perdedora, eu continuo sendo uma vencedora. E por isso eu luto. Por quê? Porque a derrota, o fracassado, não é aquele que perde, é o que parou de lutar. E o que te leva a parar de lutar? O que te leva a minar a força de não conseguir mais conquistar, avançar e romper em cima de algo que você deseja, em cima de algo que você acredita, ou até mesmo para abraçar uma promessa que Deus te falou? Na maioria das vezes, não tenha dúvida do que eu estou lhe dizendo, é o ego e a vaidade de só querer entrar aonde eu sou capaz de vencer. Você sabe que para mim um dos segredos mais maravilhosos que o apóstolo Paulo deixou para nós está nas últimas palavras antes, já no cárcere, antes dele ser executado, antes dele ser morto. Foi quando, escrevendo a Timóteo, ele finaliza e ele vai dizer acerca de si mesmo: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele ainda estava vivo quando disse isso, obviamente, mas tem um segredo, tem uma revelação tão grande aqui. Porque o que o apóstolo está dizendo para a gente? O que Paulo está dizendo para a gente? Que se ele chegou aonde ele chegou, se ele foi quem ele foi, e aí vamos abrir um parênteses aqui rapidinho só para dizer quem ele foi. Gente, ele foi o homem que subiu até o terceiro céu, o qual lhe foi posto um espinho na carne, para que ele não se vangloriasse pelo tamanho das revelações que ele recebeu.
Nós temos até os dias de hoje, e para sempre teremos, teólogos divergendo em vários assuntos bíblicos, doutrinários, mas não há teólogo nessa terra que contradiga as coisas que Paulo estabeleceu, porque há uma crença entre os teólogos que, se por uma desgraça toda a Bíblia se perdesse e só se restassem as cartas paulíneas, elas seriam o suficiente para que a igreja tivesse doutrina, modo de viver, intenção e fé. Então eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de alguém que realmente chegou a lugares, conquistou coisas que raríssimos homens conquistaram. Não há alguém que eu possa, na minha concepção, comparar o apóstolo Paulo, único em seu tempo e contemporâneo para nós, ou seja, permanece sempre diante dos ensinamentos. Agora, esse homem vai dizer: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu não vejo no apóstolo Paulo a vaidade de, depois de ter construído tudo o que construiu, de ter conquistado tudo o que conquistou, chegar no final da vida e dizer: eu venci. Que é a alegria que nós queremos ter, é a vontade que a gente acorda todo dia. A gente cria jargões e bordões populares nesse meio, sabe? Matei um gigante, matei um leão, hoje eu venci. E a gente busca a vitória incansavelmente. E aí o problema é quando a gente encontra coisas das quais Deus está usando não para que vençamos, mas para que permaneçamos com a mentalidade de vencedores, mesmo quando por ela somos vencidos. Como se sentir um vencedor tomando Rivotril? Como se sentir um vencedor e fazer terapia 3 vezes por semana? Você está entendendo o que Deus está falando? São áreas que você ainda não venceu. Aí você pensa: ah, então eu sou um derrotado. Não, você é um lutador e a sua glória está no Cristo que já venceu a enfermidade contra a qual você luta. Isso não te diminui, nem te torna menos crente que ninguém. Pelo contrário, um crente que tem problema adorando é mais crente do que um crente que adora sem problema. Um crente que tem luta adorando é mais crente do que um adorador que adora sem luta. Então é sobre isso. Agora, aonde a força da luta, da caminhada, da jornada é minada na vaidade de querer esfregar na cara da sociedade que eu sou vencedora o tempo todo, que você é maravilhosa o tempo todo, que você é um espetáculo o tempo todo, você é um cara o tempo todo. Você é o melhor crente que eu já vi, você é o maior profeta que eu já conheci, você é o melhor pastor que existe, você é isso, você é aquilo. E você pensa que isso está te enchendo? Isso está te esvaziando. Isso está minando a sua força, isso rouba a sua energia antes de você começar a jornada. Por quê? Porque você pensa que é e que tem que ser. E aí quando você não se vê sendo, você não tem força para combater contra aquilo que contradiz o momento que você está vivendo, seja uma enfermidade física ou emocional. E por que não? Porque passamos a maior parte do tempo da nossa vida gastando a nossa energia não em lutar, mas em tentar convencer as pessoas de pelo que estamos lutando. E eu não vejo isso no apóstolo Paulo. Agora, vejo Jesus imbuído pela carta que mandou João escrever no Apocalipse, dizendo para todos aqueles que combatem: ao que vencer. O novo nome é ao que vencer. As vestes brancas são ao que vencer. O céu é para aquele que vencer. Agora olhe para baixo. Olhe para baixo. Não olhe de cima, olhe de baixo. Quando você vê um grupo terrorista pegando uma célula cristã em regiões dominadas por religiões que são contrárias às outras com violência, eu só não vou usar os nomes que você conhece, para o vídeo não ser atacado e nem derrubado no nosso canal. Mas você sabe de quem eu estou falando? Quantas vezes você já viu grupos compartilhando imagens de ameaça, degolando cristãos? Então se você olha daqui de baixo, você olha para um degolado,
para uma violentada. E você pensa, perdeu. E lá em cima, não tenha dúvida que esta pessoa ouvirá: ao que vencer. Para Deus, essa pessoa não vai vencer, ela já venceu. Então toda essa vaidade de querer mostrar para as pessoas que temos, que somos fortes, rapaz, isso é coisa de carne, isso é coisa de homem, isso é coisa de gente, isso não é coisa de Deus. E é isso que mina a nossa força. Então quando eu vejo inteligência emocional na vida de Terá, pai de Abraão, eu vejo um homem que conseguiu caminhar metade da jornada. Ah, Camila, ele não venceu, mas ele caminhou parte que muitos outros não caminham, nem mesmo com a ajuda de Deus. E por que que ele conseguiu? E o Espírito de Deus está mandando eu falar isso aqui para você, porque ele ainda não era um crente, mas ele tinha inteligência emocional. Agora, eu não vou terminar a mensagem falando sobre inteligência emocional. Palestra motivacional você encontra em vários lugares, não é o caso hoje aqui. Aqui a história termina dizendo que quem tem uma aliança com Deus chega, independente de traumas e debilidade emocionais. Porém, é importante que se tenha inteligência emocional. Um pai que tem inteligência emocional dá meio caminho andado para o filho. Uma mãe que tem inteligência emocional dá meio caminho andado para o filho. Quantos aqui, quem sabe, não tem uma história parecida com a história de Abraão, cujo destino deveria ser chegar na terra da herança de seu povo, em Canaã, e por causa do seu pai conseguiu fazer metade da viagem, mesmo sem saber aonde ia chegar. Quantos aqui não se assemelham dizendo: olha, Camila, minha mãe não era crente, mas era uma mulher inteligente. Olha, Camila, meu pai não era crente, mas era um homem inteligente. Rapaz, inteligência emocional é 50% de toda a realização que você procura. E aonde está a inteligência dele? No conhecimento da sua limitação humana. Ele está vendo que não vai conseguir desenvolver a jornada da sua vida na terra de seu nascimento. Ele não vai conseguir. Aonde ele olha tem uma lembrança de Arã. Rapaz, o filho caçula já costuma ser o mais aproximado do pai e da mãe. É o último a sair de casa. É o primeiro a ter convivência com a velhice, que é quando os pais se tornam mais quebrantados. Então eu estou falando de uma relação muito forte. Quem é filho mais velho aqui, ou do meio como eu, sabe do que eu estou falando. São 3 irmãs que eu tenho, criadas junto comigo pela minha mãe. E eu sou a do meio. E vez ou outra eu via, quando a Larissa ainda era garota, que é a caçula, fazer coisas que eu dizia: mãe, no meu tempo, se eu falasse assim com a senhora, meu dente estava lá na pia. E eu ficava instigando, dizendo: agora já pode falar assim com a senhora? Porque a gente percebe, não é que a mãe ama mais, mas o filho caçula tem a bênção da maturidade. O filho caçula, ele alcança paz que os primogênitos não desfrutaram. Agora, é por isso que também tem a bênção da primogenitura. Os primogênitos também são dotados de uma capacidade de força, de dinamismo, de avanço e de prioridade, que dificilmente outros depois deles conseguem ter o mesmo alcance. Por quê? Porque foram criados num sistema que mais parece o militar. Ué, mas estou mentindo? Forjados para a vida. É por isso que filhos primogênitos que foram criados de perto por pais normalmente se tornam os patriarcas da família depois da morte dos seus pais. A família não quebra, a família não racha. Dia das Mães ela faz o almoço que a mãe fazia. Ela não sabe cozinhar, mas faz a panelada. Por quê? Dá sobre ela o avanço, o romper. É Pérez. Camila, os do meio, dá a tua mão aqui. Os do meio vivem o favor de Deus, porque eles não têm toda a atenção dos primogênitos e não terão todas as delícias do caçula. Por causa disto, Deus olha para eles e diz: eu vou cuidar desse aí. E não tem coisa melhor do que ser cuidado por Deus, do que ser amparado por Deus. Tem muita coisa que eu vivo hoje e sou bênção na minha família e entre as minhas irmãs, não porque minha mãe me favoreceu,
nem porque meu pai me favoreceu, apesar de todo o amor e educação que eu recebi de ambos, mas porque Deus via o meu nível de debilidade. E aí o filho do meio normalmente é o que se torna independente sozinho. Ninguém precisa mandar ele escovar o dente, depois de uns meses é ele mesmo que escova. Ninguém precisa mandar ele botar o uniforme, depois de um tempo, daqui a pouco ele está lavando a própria meia. Estou falando na maioria dos casos, não sei se você é exceção. Então veja, logo Arã, aí para completar, já não bastasse Terá perder aquele com quem certamente ele desenvolve o relacionamento da sua velhice, assim como Jacó desenvolvia com José. Você vê que é uma métrica. Justamente esse morre, e ele morre e deixa um neto. Gente, minha mãe diz que só tem uma coisa melhor do que ter filho: ter neto. Minha mãe tem uma frase que eu adoro, ela diz: neto é filho sem responsabilidade. É uma maravilha, por isso que eu acho que quem já criou os seus quer logo que a família tenha, que é para poder brincar, cheirar, educar, e na hora que encher a fralda dizer: vai para tua mãe. É uma alegria. Minha mãe diz que neto é filho com açúcar. E eu gosto dessas interpretações, porque dão um entendimento para a gente do sentimento que tem. Então Terá está envolvido nisso. Agora, eu fico imaginando, se Terá teve Arã como teve, imagina ver a reprodução de Arã em Ló. Porque, gente, vamos falar a verdade, tem traço genético que vem no sangue. Eu faço coisa que meu pai não me ensinou a fazer, mas está no meu DNA. E isso é para coisa boa e para coisa ruim, não é? E aí eu fico imaginando, isso sou eu que estou falando. Quando eu disser, eu vou dizer que sou eu que estou falando e não a Bíblia. Mas é o tipo de conjectura que não é difícil de analisar. Eu fico imaginando ele criando aquele menino e vendo o comportamento, o trejeito, e observando e vendo o filho o tempo todo, que na verdade não é filho, é o neto, porque o filho não está mais ali. A dor do luto consumindo os seus dias. E ele percebe então que Ur dos Caldeus não é mais o lugar para conviver e para se estar. Por quê? Porque as lembranças que um dia foram boas agora esmagam a sua alma. Cada canto que se olha, cada coisa que se vê, cada objeto que se usa. E então Terá vai ter uma ideia incrível. E essa ideia só tem quem respeita os próprios limites. Essa ideia só tem quem, cuja humildade é maior do que o ego de querer mostrar para os outros que venceu. E ele tem essa ideia: vamos embora daqui, não dá mais para viver aqui. Reúne a família toda e ele diz: nós vamos para Canaã. É para lá que nós vamos. Então ele tem um destino maravilhoso e sensacional. A verdade é que desde o passado, o futuro de Abraão estava sendo guiado por Deus. Só que eu e você temos a ideia de que Deus só passou a nos guiar a partir do momento que conhecemos Ele. Mas é na hora que a gente conhece que vê que Ele já estava com a gente lá atrás, quando a gente não sabia quem Ele era. Porque, irmãos, não tem como. O pai de Abraão não era crente, e diante de uma terra vasta, ele poderia traçar qualquer outro destino, mas ele escolhe justamente Canaã. Aí depois Deus vem a Abraão no capítulo 12 e diz: olha, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. Aonde Abraão residia nessa época? Arã. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Pensa comigo rapidinho, com inteligência, os primeiros versículos do capítulo de número 12. Deus fala para Abraão de cara que ele vai para Canaã? Fala, gente. Não, ele diz: vai para uma terra. Deus diz qual é a terra? Porque não tem destino aonde ainda tem trauma. Eu quero que você se coloque agora no lugar de Abraão e entenda o porquê, dentre muitos motivos que devam existir, o porquê que Deus não disse para Abraão: sai da tua terra e vai para Canaã, porque a mente deste homem ouviria desta maneira: então o próximo a morrer certamente sou eu, porque meu pai saiu da terra de Ur dos Caldeus para ir para Canaã por causa da morte do meu irmão Arã, e aí ele morreu depois do meu irmão ter morrido. Quando chegou aqui em Arã, agora eu me vejo tendo que viver numa terra que leva o nome do meu irmão, cuja dor do luto meu pai queria esquecer, e agora neste mesmo lugar eu enterro o meu pai, no lugar que carrega o nome do meu irmão. Tudo isso porque meu pai queria chegar em Canaã. Aí agora vem um Deus que eu não
nunca vi, uma voz que eu nunca conheci, e diz: sai da tua terra e vai para Canaã. Para pensar direitinho, tu iria? Não iria, porque Canaã ia se tornar no teu trauma sinônimo de morte, sinônimo de perda. Foi tentando chegar lá que eu sepultei meu pai. Foi tentando chegar lá que eu estou paralisado no lugar que revela a dor no nome do meu irmão. Aí você entende esse Deus maravilhoso, porque que ele chega e diz: vai para uma terra. E me parece que Abraão está tão insatisfeito daquela terra, que ele não foi só porque Deus mandou, mas se fosse um vizinho chamando, ele também iria. Você vê uma predisposição muito rápida de alguém que está morando num lugar há muito tempo. Irmão, quem você conhece que se desfaz com tanta facilidade assim de uma história? Somente alguém cuja história já não esteja mais valendo a pena ser contada. Foi rápido quando Deus disse: sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Rapaz, o homem aceita na hora. Diga para mim, ele está com vontade de sair de lá ou não está? Não, é uma questão de inteligência, não precisa inventar. Ele está com vontade de sair de lá ou não está? Tá ou não está? Tá. Só que não tem destino. Irmãos, o homem traça a rota, mas destino quem abre é Deus. Levante a sua mão, eu estou sentindo a autoridade de Deus para profetizar. Você tem tentado chegar em lugares que não chega, romper com coisas que não rompe, porque você só quer usar a sua inteligência emocional. Você só quer fazer o que todo mundo faz. E Deus está dizendo: eu não te... Levanta a mão. Eu não te trouxe aqui para abrir mão da sua inteligência. Você é uma bênção, você é inteligente, mas entenda, com inteligência você caminha meio caminho. Com a minha palavra você vai além do destino. Pega na mão de alguém aí, pega na mão de alguém agora e diga para esta pessoa: a palavra, diga, a palavra vai te levar além. Olha para cá, Deus está dizendo: seja humilde para admitir as suas dores, seja humilde para aceitar o destino do Senhor. Pare de imitar os métodos, pare de imitar os algoritmos. Você não é um número, você é uma pessoa única, exclusiva, com um destino e uma rota único. Ouça!